1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 21. Enquanto que você está abrindo, eu quero pedir a você um entendimento sobre a nossa cultura. Independentemente da gente ter nascido no Evangelho ou não, que não é o meu caso, eu não nasci no Evangelho, mas a minha esposa e obviamente meus filhos também nasceram. Nós vivemos dentro de uma sociedade. E dentro dessa sociedade que a gente vai vivendo, a gente vai sendo inculcado por pensamentos, por maneira de ver a vida, por maneira de olhar a vida, que essa sociedade ela traz para nós. E aquilo que vai ficando, batendo em nós, é por isso que em Deuteronômio 6, o Senhor ele vai dizer sobre inculcar nos nossos filhos, quer dizer, fazer isso ficar martelando na cabeça dos nossos filhos, para que eles saibam quem é Deus, para que eles saibam quem é o Senhor. Só que a gente sabe que não é muito assim. Eu vou dar um exemplo que eu sei que acontece na maioria das igrejas. Se a gente fala que é estudo da palavra de Deus, a gente vai contar no dedo quantas pessoas aparecem. Estou mentindo, gente? Sim ou não? Se a gente fala, vai vir o cantor fulano de tal, o que a gente tem que fazer? O que faz, gente? Arrumar cadeira, porque não vai ter espaço dentro da igreja para que o povo assente. Porque a gente está, por favor, eu sei que é meu primeiro dia, mas a gente está mais acostumado com amar entretenimento do que amar a palavra de Deus. E aí, à medida que a gente não ama a palavra de Deus, logo a mesma não fica sendo inculcada em nós. Então a gente às vezes vem para um lugar que é para cultuar ao Senhor, e quando chega no momento da palavra, espera em Deus que não seja assim. O povo que canta vai no banheiro, o pessoal levanta para beber água. Eu nunca vi tanta vontade de beber água e ir ao banheiro como é no momento da pregação. E por quê? Porque a gente não quer ser inculcado com aquilo que é revelação de Deus, que é a sua palavra. Mas quando a gente vai para a vida como a vida é, você vai ser inculcado o tempo todo, ainda mais hoje, com aquilo que você está assistindo no seu telefone, com aquilo que o seu amigo, a sua amiga, a sua faculdade, o seu emprego está falando para você ao mesmo todo o tempo. E acaba a gente ficando cheio dessas coisas, e a gente passa a se comportar e a raciocinar e a ver a vida a partir daquilo que está sendo colocado dentro de nós. Estou me fazendo entender, gente? Está claro isso? Por quê? Porque o que eu vou falar essa noite, e repito, eu sei que não vai acabar hoje, mas a gente precisa se render ao que a palavra diz, porque quase sempre a palavra ela vai contra a maioria. E a gente vai ler aqui, a partir, como eu falei, 1 Samuel 1, a partir do verso 21, que é a história de Ana, que todos nós conhecemos. Tem um homem chamado Eucana. Eucana, ele era levita, ele era da tribo de Coré. E Eucana, que tinha sido deixado levar pelos pensamentos dos cananeus, olha que, como o lugar onde a gente está inserido, isso pode nos influenciar, porque o desejo de Deus desde o começo é deixar pai e mãe e se unirá a uma mulher. E ele sabia que era assim, ele era levita, mas aí ele, influenciado pelaquilo que os cananeus faziam, ele agora tem duas mulheres. E eu sempre falo, gente, para ter duas mulheres o cara tem que estar muito louco. Porque eu sou corrigido pela minha esposa o tempo todo. Imagina estar sendo corrigido por dois. Eu estou perdido. Às vezes o diálogo é difícil. Eu estou falando de uma coisa, no meio da conversa ela já vai para o outro. Eu falo, você está falando de quê? Sobre o quê agora? E imagina isso acontecendo com duas. E Deus sempre mostrou que ter duas dá dor de cabeça, porque vai contra o propósito dele. E isso não está sendo diferente. Há um problema na família. Porque Eucana, ele tem Ana e tem Penina. Penina tem filho, piscou, ela tem filho. Ana já é o contrário, ela fica piscando o dia todo, ela ora e o filho não vem, não acontece. E aí, por causa disso, a Bíblia vai dizer que mesmo ele amando-a mais do que a Penina, a gente vai ver que ela é muito entristecida porque ela não pode dar filho, o que era algo natural, e a gente vai falar mais sobre isso.
mas ao mesmo tempo ainda tem a que tem muito filho, toda hora tirando onda dela, com ela, toda hora humilhando-a. Até que chega um momento que eles todos os anos subiam ao templo para poder adorar ao Senhor. E quando a gente vai lá ler o texto, a primeira vez que aparece a palavra templo é aqui, que até então era só tabernáculo. E eles subiam uma vez por ano para poder adorar o Senhor, e a família toda, e ela sempre entristecida. Até que chega um momento que ela vai orar, e a Bíblia diz que ela só mexe os lábios. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho. Não os conheço, como vocês também não tanto a mim, então eu tenho a liberdade para falar isso. A gente às vezes coloca padrão do tipo de maneira que a gente tem que orar, né? Aqui nessa época era costume as pessoas orarem em voz alta. Por isso que quando Eli a olha orando, acha que ela está embriagada, porque ela não está orando como todo mundo, que quer ser visto por todo mundo. Ela está só orando da sua alma, do seu coração, e os lábios tão somente se mexem. E ela fala: eu não estou embriagada, isso é dor do espírito, isso é dor da alma. E ele fala: olha, Deus hoje ouviu a sua oração. Nasce Samuel. Samuel, ele é o último juiz, que quem lembra quando o povo entra na terra prometida, é só juiz que está reinando. E como que eles estão reinando? O povo faz um montão de besterol, Deus vai, levanta alguém. O povo vai, se arrepende, Deus vai dar vitória. Daqui a pouco o povo volta de novo ao pecado, à idolatria. E aí vem os filisteus e toda hora dando neles. Eles vão, clamam a Deus. Deus vai, levanta outro juiz. E vai assim o tempo todo. Até que Eli, que é o atual juiz, está ainda sendo aquele que aconselha ao povo. Mas aí ele gera filhos. 2 filhos esses que não seguem o seu caminho. E Deus vai e resolve levantar Samuel. Pega a Ana e fala: eu vou te dar um filho. E esse filho se chama Samuel. Agora leia o texto comigo. Versículo 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a ele. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amados, a gente vive um tempo terrível, que a gente poderia usar a palavra de falar de medo de ter filhos, de uma fobia de ter filho. Nos últimos 10 anos, a média da natalidade no Brasil, ela diminuiu em 6%. Se a gente pegar os últimos 15 anos, dá 11%. E entre os cristãos, nos últimos 10 anos, dá 8, alguma coisa no número de decréscimo da natalidade. Cada vez mais as famílias estão escolhendo ou não gerar filhos, ou gerar 1 ou 2. Antes de entrar na Bíblia, quando a gente vai olhar qual é o peso disso dentro de uma sociedade, nós sabemos que a população ela está vivendo mais do que vivia. A média hoje é de 74 anos. E quando a gente vive muito,
a gente vai se aposentar e vai ficar um bom tempo onde? Recebendo aposentadoria. Mas para ter dinheiro entrando na caixa do INSS, a gente tem que ter quem trabalhe para que possa ter recolhimento, a fim de que tenha dinheiro para pagar os aposentados. Mas se não tem gente trabalhando, logo o caixa ele está diminuindo. Mas as pessoas estão vivendo mais tempo. Essa conta vai fechar? Então, a pesquisa diz que até 2030, se essa realidade não mudar, o Brasil ele entra em colapso. Isso eu estou trazendo, tirando da fé, falando de matemática curta e grossa, que vai influenciar você querendo, você estando aqui ou estando em outro lugar do Brasil, você vai pagar o pato por isso. Mas quando a gente olha a história, a gente vai ver que essa infantobia, e por favor, lembra que eu falei que eu ia trazer história, isso são dados. Quando sair daqui, vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que o que eu estou falando são dados. Quando vem a história de Darwin, que a gente não é resultado da criação de Deus, mas que a gente é resultado de uma evolução, ele começa a dizer que as espécies, elas só são aquilo que elas são naquele momento, porque com o passar do tempo elas vão sofrer mutações. Isso é o que Darwin ele defende. Então, quando ele defende isso, ele vai dizer que o homem e a mulher, que nós cremos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, amém, amados? Em nome de Jesus a gente crê nisso, né? Amém? Mas Darwin vai dizer que a gente vai mudar de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o lugar que nós estamos. Logo depois dele vir com essa ideia, vem o feminismo. E o que o feminismo ele vai fazer? Ele começa com uma coisa maravilhosa, estupenda, que é dizer que a mulher tem o mesmo valor que o homem. Isso é bíblico, amém? E um dia a gente vai pregar sobre isso para dizer a palavra Ézer, que está lá em Gênesis, mas deixa isso para um outro dia. E aí a história é bonita, é falar assim, ó, se eu, mulher, trabalho o mesmo que o homem, eu tenho que ganhar a mesma coisa. Se ele vota e vai decidir quem vai me governar, eu também tenho que ter o direito a voto. E começa assim, de maneira linda. Mas o tempo vai passando, e se a gente for chegar hoje, e a gente sabe, hoje é a quarta linha do feminismo, vai dizer que elas, agora as mulheres dizem que elas são melhores do que o homem, a ponto de ter entrevistas que mulheres falam que o homem não precisa ter o homem não é essencial para nada, nem biologia entra na conta delas, né? Porque não sei como que elas vão conseguir fazer com que a humanidade ela perpetue. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando isso acontece, as mulheres elas começam a querer trabalhar. Ah, pastor, não tem nada de mais trabalhar, mas deixa então eu acabar de falar. E ela trabalhando, elas começam a falar, tem coisas que eu não quero mais cumprir. E uma das coisas que eu não quero mais cumprir é ter filhos. E quando a gente vai para a Bíblia, Deus ama neném. Deus é apaixonado por filhos. Quando está lá em Gênesis 1:26, qual é a história? Crescei-vos e multiplicai-vos, sejam férteis, namorem, deixa a televisão do lado um pouquinho e vão ter neném. Mas aí, pastor, isso é porque a terra não tinha quase ninguém ainda. Tá bom então, aí a gente vai para Gênesis 38. Gênesis 38 tem uma mulher chamada Tamar. Essa mulher chamada Tamar, ela não teve neném e o marido morreu. E tinha uma lei chamada a lei do levirato. O que essa lei dizia? Que se essa pessoa que não gerou filho, que era o mais velho, ele tiver um irmão ou um parente mais próximo, ele vai casar com essa viúva. E o primeiro filho que nascer não vai ser dele, vai ser do irmão. O que Deus está falando aqui? Que filho é essencial, a ponto de criar uma lei para que aquele que morreu, ele tenha os seus descendentes. Aí tem o irmão, que o segue esse que morreu, chamado Onã. E a Bíblia vai dizer que esse Onã, ele jogava semente na terra, querendo dizer o quê? Onã não queria gerar filhos. E aí você teria que ler toda a história
para saber que Deus ainda assim usa os meios dele para que Tamar possa ter filhos. Você sai daí, você vai para Êxodo 23. Êxodo 23, Deus está falando para que o povo se volte para Ele, para que o povo tenha a Ele como único Senhor Salvador, para que Deus o obedeça, para que Deus seja aquele que reine sobre a vida deles. E aí vai ter uma promessa de Deus: se isso acontecer, as suas mulheres serão férteis, nenhuma delas mais abortarão. Espero que vocês estejam gravando aí as passagens para depois saber que o que eu estou falando está aí na Bíblia. O que Deus está falando? Que bênção dele tem a ver com gerar filhos. Quando a gente vai para Jeremias e vai ver a Babilônia indo vencer o povo de Deus, destruir o templo, levar o pessoal cativo, o que Deus fala através de Jeremias? Quando entrarem naquela terra, casem-se e se dê em casamento, gerem filhos, cresçam. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai lembrar que lá o povo no Egito, e a gente lendo toda a história, por 3 vezes vai dizer que o povo, eles geravam filhos e se fortaleciam. Geravam filhos e se fortaleciam. Geravam filhos e se fortaleciam. E aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho. Uma das desculpas que é dado hoje, eu falo assim: o tempo é muito difícil, as coisas estão muito complicadas. A pesquisa diz que para levar uma criança do seu nascimento até a universidade, a gente gasta pelo menos R$1 milhão. Minha filha está me devendo R$1 milhão, pelo menos, por baixo, né? Está muito difícil. Então estava molinho para o povo do Egito, né? Eles eram escravos. Escravo tem direito a alguma coisa? Não. Nem a vida deles era deles. Mas está escrito lá que eles geravam filhos e eles se fortaleciam. Geravam filhos e se fortaleciam. Então quero acreditar que esses que dizem, ou essas que dizem que não é mais para ter filho, a vida deles está mais complicada do que o pessoal do Egito. Porque se essa é a desculpa, eu tenho que entender que todo mundo aqui não é escravo só de um, é de mais de uma pessoa. Porque a gente vai dando justificativas que tem a ver com aquilo que a sociedade diz para a gente, e não com aquilo que a palavra diz para a gente. E eu quero caminhar mais um pouquinho para dizer como Deus ama neném. Ele quer tirar o povo do Egito. Não, vou voltar um pouquinho. A gente cantou aqui de Abraão. Deus já tinha falado: olha, Abraão, eu te chamei. Tirei aí do povo pagão e te chamei. E Abraão tinha uma vida legalzinha, se você for ler a história. Mas faltava algo para eles. Faltava o quê? Filhos. E Deus faz uma promessa. Olha aí as estrelas dos céus. Tua geração vai ser maior. Olhe para a areia do mar. Vai ser maior. Mas o que ele faz? Não quer crer em Deus. E a gente conhece a história, né? Pega a escrava, vai ter o filho da escrava. Mas depois Deus cumpre a sua palavra e dá um filho. Qual é o nome do filho? Isaac. Sabe o que significa Isaac? Riso, alegria. O que Deus está falando? Eu estou alegrando o teu coração. Eu estou te dando um filho. E aí agora o povo está cativo. E Deus podia levantar o Superman, chamar o Batman, né, os Vingadores. Mas Deus não faz isso. Deus vai e gera um filho. Qual é o nome desse filho? Moisés. E Satanás sabe tanto que Deus ama filho, que qual é a ordem? Matar as crianças. E Deus pega as mulheres. Se você pegar a história fala naquele momento de 3 mulheres. Homem não entra na história. Quem lembra quais eram as mulheres? Joquebede, mas fala diferente, né? A outra era Miriam. E a outra não tem o nome, que é a filha de Faraó. São 3 mulheres como personagens principais da história, para cumprir aquilo que Deus chamou para cumprir, que é para quê? Ter filho. E por causa dessas 3 mulheres, louvado seja Deus, ele é poupado. E quem é que levanta ali? O libertador do povo. E esse libertador
ele é, dentro da teologia, um protótipo de quem seria Jesus Cristo, que é o Salvador, o Libertador, através de uma criança, de um bebê, porque Deus é apaixonado por bebê. Quando a gente vai continuar a história, a gente chega aqui, e aí eu estou dando uma corridinha que eu queria dar um montão de outros exemplos, mas eu acho que vocês já estão entendendo. Tem aqui um problema. Tem um homem chamado Eli, que é juiz, que está tapando os olhos para o pecado dos seus filhos. Tem uns filhos que querem viver no pecado, e Deus não levanta ninguém já formado, Deus não levanta ninguém já grandão. Ele olha para uma mulher que ela quer ter filho, ela quer cumprir aquilo que a palavra de Deus fala que a gente foi chamado para fazer, para produzir filhos. E aí você pode dizer, pastor, mas as mulheres querem estéril. A gente tem que entender que nós somos filhos do pecado. Eu falei aqui, em 6 meses eu passei por 4 cirurgias. Por que isso acontece? Porque a gente está no mundo caído, cheio de anomalia. Mas vai chegar um dia que o nosso corpo vai ser glorificado, amém, amados? E não vai ter mais nada disso. Mas enquanto isso não acontece, a gente está sujeito a tudo isso. Mas ainda assim, Deus é Deus que faz milagres, usando a medicina ou usando homens. Nesse caso aqui, ele usa ele mesmo e fala, tu vai gerar um bebê. E aí vem essa coisa que vai dar contramão desse povo que acha que a vida, o projeto dele é mais importante do que o projeto de Deus, que os sonhos deles são mais importantes do que os sonhos de Deus, que as metas deles nunca leram o que Isaías vai dizer, que os caminhos do Senhor são melhores, os pensamentos deles são mais altos, que tudo que Deus faz é bom, que Deus não erra, não falha, não se equivoca, Deus é perfeito. Orando aqui foi dito em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, boa, agradável e perfeita. Mas a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. E aí Deus vai e levanta um bebê chamado Samuel. E aí sabe o que ela faz? Vou cuidar dele, vou dar do meu leite, porque leite materno é saúde. Mas quando ele já estiver em condições, que normalmente era com 4, 5 anos, eu vou levá-lo para que ele seja dedicado a Deus. Para pensar comigo rapidinho. A Bíblia fala que houve uma promessa de segundo filho? Não. Mas ela sabia que tudo dela pertence ao Senhor, que a vida dela pertence a Deus, que o filho dela pertence ao Senhor. Vocês já repararam como a gente investe tempo pra caramba na educação dos nossos filhos? E por favor, façam isso, né? Minha filha está ali entrando na segunda, já está na segunda faculdade. Meu filho, a gente está aí quase dando uma coça nele porque ele não passou onde a gente esperava no Enem, mas está aí com sonhos de que ainda possa ser chamado. Mas a gente faz esse investimento. Agora, quem aqui investe no filho para que cumpra o propósito de Deus na vida dele? Investe de verdade. Lança tempo, faz orar contigo, faz entender o mundo, não à luz do que o mundo diz, mas à luz daquilo que a Bíblia diz. Quantos de nós investimos nisso? E não falo só de pais não, falo de avós também. Quanto de nós tem essa preocupação de falar para o filho, viva os sonhos de Deus, viva o propósito de Deus para a sua vida, e não deixa de ter os seus sonhos, mas a Bíblia diz que o homem faz os planos, mas a resposta ela vem do Senhor, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Quando a gente lê Salmo 139, vai dizer, olha só como Deus trata o neném. Vai dizer que antes da criança ter forma no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha traçado os seus dias. Deus sonhou com o nosso neném, Deus sonhou com os nossos bebês, e nós estamos matando os sonhos de Deus. Você sabe como os muçulmanos crescem? Os muçulmanos não crescem porque eles evangelizam. Os muçulmanos crescem porque eles geram
filho. Há uma estimativa de que até 2040, Acre, o pessoal ali em volta, vai ser a sua maioria muçulmana. Porque aqui a média deles é 5,7 filhos. Mas no Brasil eles estão tendo cerca de 8 filhos. E o interessante é que ele não serve ao Deus único e verdadeiro como a gente diz que serve. Mas eles querem ganhar o mundo através de filhos. Parece que eles entenderam mais a palavra do que a gente. E eu entendo que se eles estão, eu estou falando de Acre, eles estão na mesma sociedade que eu e você estamos. Amém, amados? Só que os sonhos deles é agradar o Deus deles. E o nosso, nós fazemos aquilo que Paulo disse. O nosso Deus é o nosso ventre. E queremos então satisfazer as nossas vontades. Mas essa mulher, ela não tem promessa de um segundo filho. Mas ela pega o que ela recebeu através de uma oração, por graça de Deus, e fala: ele vai viver para a glória do Senhor. E quando você vai pegar o final da história de Samuel, quando o povo desiste de ser guiado e direcionado por Deus, Samuel bota o povo todo diante dele e fala assim: existe alguém aqui que eu enganei? Existe alguém aqui que eu defraudei? Porventura eu julguei alguma causa em causa própria, pensando em algum benefício? E o povo de Deus fala que, o povo todo fala que não. Esse homem, agora homem, mas que Deus levantou como bebê, para fazer um milagre na vida da Ana, mas muito mais para fazer um milagre no seu próprio povo. Minha pergunta é: você sabe quantos profetas, quantos homens e mulheres de Deus a gente está evitando de vir ao mundo, porque a gente está olhando para o nosso próprio umbigo? Você sabia que a maioria de nós trabalha não para ter aquilo que é essencial, mas para aquilo que faz a gente se satisfazer na conquista? Porque a gente não entende que tudo que Jesus conquistou na cruz é o de mais precioso para nossas vidas. Aí Samuel, nenhum glória, tá vendo? É difícil eu pregar e ter glória, o povo sabe disso. É difícil. Vocês estão conseguindo me entender, gente? Amém? Porque como vai nascer alguém para mudar a história, em nome de Deus, caminhando no Senhor, se a gente não quer produzir filhos? E filho é tão tremendo que quando a gente vai ler Mateus, tanto no capítulo 11 como no capítulo 21, vai dizer que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Mas sabia que não é criança? No original está escrito lá, bebê. Porque eles de fato falam do coração. Adoram sem querer nada em troca. Só tem prazer em adorar a Deus, mais nada. Vai dizer ainda que dos pequeninos é o reino de Deus, que se a gente não se comportar, não viver como uma criança, a gente não vai herdar o reino de Deus. É o tempo todo falando sobre bebê, sobre criança. Mas a gente prefere ouvir Darwin, a gente prefere ouvir o consumismo, a gente prefere ouvir o feminismo e falar assim: a vida é minha, quem sabe sou eu, vou vivê-la da maneira que eu quiser. E o que acontece? Socialmente, como eu disse no começo, a gente está arrebentando a sociedade. E biblicamente e espiritualmente, a gente está pecando contra Deus, porque a gente não está cumprindo o propósito de Deus. Eu não estou falando aqui que é para você ter um time de camisa de futebol de filho, não é isso. Mas eu estou te falando que quando você decide não ter filho, tu está indo contra os propósitos de Deus. Tu está indo contra aquilo que Deus criou, porque isso é biológico. Isso é o natural. A gente se perdeu tanto que a gente começou a achar que casamento é a união de um homem e de uma mulher e acabou. Aí a gente fala que isso é família. Me mostra, me dá um respaldo bíblico, um só, sobre esse conceito. Família sempre foi homem e mulher, serando uma só carne e cumprindo o propósito de Deus, fazendo com que filhos nasçam para glorificar a Deus. Antes do pecado,
Quando Deus está falando, crescei e multiplicai, sejam férteis, pensa comigo, o pecado existia? Não. Então o que Deus está falando? Olha, Rogério, você e Alessandra vão gerar filhos, vão ensiná-los que só eu sou Deus, só eu sou o Senhor. E cada família vai fazer isso. E esse povo vai ocupar toda essa terra. E vai ser todo um povoado que glorifica o meu nome. Porque a gente vai gerando filhos para glorificar a Deus. Mas o que é que a gente fala? Eu tenho outros projetos. Eu tenho outros sonhos. Está tão apertado, pastor. Eu sou um sábio como está apertado. Então vou te levar lá para o Egito para ser escravo, para tu gerar filho, porque lá estava tranquilão, tranquilão. Agora eu quero sair um pouco dos filhos biológicos e entrar nos filhos espirituais. A Convenção Batista Mundial, ela diz que somente 5% dos cristãos, e essa pesquisa ela vem sendo a mesma desde 2008. Desde 2008 ela é a mesma, o resultado é o mesmo. Cerca de tão somente 5% dos cristãos levaram alguém a Cristo. Fizeram o trabalho de discipulado. Mas o Instituto Moody, alguém aqui já ouviu falar de Moody? Considerado um dos maiores evangelistas da história, ele só levou cerca de 1 milhão de pessoas a Cristo. E isso na época não tinha contabilidade que a gente tem hoje, não tinha redes sociais. E tem um instituto que leva o nome dele. Esse instituto diz que menos de 3% de pessoas levaram alguém a Cristo. Mas o interessante é que Jesus está partindo em Mateus 28, que a gente diz que é a grande comissão. E quando você está para ir embora, eu sempre falo isso, porque quando nós estávamos no Peru em missões, toda vez que a gente ia ao Rio, na hora de se despedir, minha mãe falava, eu te amo. Porque quando você está se despedindo de alguém que tu vai ficar muito tempo sem ver, ou nem sabe se vai ver, tu não vai perder tempo falando abobrinha, amém, gente? Tu vai falar aquilo que é mais importante. Então minha mãe falava, eu te amo. Jesus, ele está para ir embora. Então logo ele falou aquilo que é mais importante. Então o que ele falou? Indo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se minha memória me ajudar e a minha informação não foi errada, a igreja aqui vai fazer 60 anos, né? É isso, gente? Sim? Quantos filhos, não precisa me responder, cada um de vocês nesses 60 anos, quantos filhos vocês produziram? Quantos? Estamos dentro dos 95% para ser legal? Se estamos dentro dos 5%, quantos que a gente levou a Cristo? Sabe por quê, amados? A gente quer falar para Deus como a gente quer viver. Isso em todos os sentidos. Quando esse povo que Deus fala, olha, vai fazer discípulo de todas as nações. E aí ele deu uma ordem. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E como é o restante? Para ser testemunha onde? Jerusalém, que é onde ele estava. Samaria, que é ao redor. E aí ele vai terminar falando até os confins da terra. E aí Deus derrama do Espírito em Atos 12. E esse negócio começa a acontecer. Eles estão pregando, o povo está se convertendo. Deus está usando-os para fazer sinais. É cura para tudo quanto é lado, milagres sobre milagres. Mas Jesus tinha dito que era para continuar Samaria até os confins da terra. Mas sabe o que está acontecendo? Em Jerusalém está muito bom.
Pô, eles olham para um lado e conversão, olham para o outro, milagre. As duas coisas vão caminhando juntos. E maravilhas acontecendo. Ele fala, vou sair daqui? Para quê? Se tá bom pra caramba aqui. Tem a ver com a nossa igreja. A gente entra e fala, tá bom pra caramba. Eu canto, eu dirijo, eu prego. Tem atividade, tem passeio, tem retiro. Aleluia, glória. Né? A gente vai melhorando o banco, o ar-condicionado. A gente fala, tá muito bom aqui. Já tive campanhas e eu orei, Deus me atendeu. Oh, aleluia, tá muito bom aqui. Para que a gente vai mudar esse negócio? E aí, a promessa, a ordem de Jesus está em Atos 1:8. Quando chega no capítulo 7 de Atos, tem um homem chamado Estevão. E esse homem, ele começa a pregar. É a maior pregação que a gente encontra no Novo Testamento. E porque ele está pregando, ele é apedrejado. Porque ele é apedrejado, veio uma perseguição sobre a igreja. Aí quando chega em Atos 8:1, está escrito que por causa da perseguição, o evangelho se espalhou. Foi necessário a morte de Estevão. Foi necessário uma perseguição para que o povo que entendesse que não é porque está bom que tem aprovação de Deus. Só tem aprovação de Deus quando é obediência a Deus. Pô, estava na esperança de um aleluia, mas não aconteceu. Porque a gente confunde estar bom com ter a aprovação de Deus. Se for assim, a vida de Paulo nunca foi aprovada por Deus. Que era só pancada sobre pancada. Pancada, quando tu vais ler 2 Coríntios 11, meu Deus do céu, a lista dele chega a doer quando você lê. Mas ele fala que era ali que estava bom. Eu fiz uma live não lembro o dia, mas acho que foi sábado. Não, sábado, não foi ontem, esses dias aí, falando sobre o sofrimento à luz da Bíblia. Aí tu vai ler Atos 5, vai dizer que os apóstolos que sofreram, que tomaram pancada, porque lá em capítulo 3 tinha sido curado um paralítico na igreja Formosa, e aí eles foram presos, tomaram as pancadinhas. Aí fala que eles estão indo embora, felizes por terem padecido por causa do nome do Senhor Jesus. Mas a gente acha que, poxa, se eu planejei e deu certo, independente do que Deus tinha me mandado viver, eu falo que eu tenho a bênção de Deus. A gente não conseguiu entender que o que é bênção de Deus é conseguir orar o Pai Nosso de verdade. Porque de verdade a gente vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Paulo, querendo tanto viver a vontade de Deus, ele vai falar aos Coríntios, seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. O que ele está dizendo? Que prevaleça o propósito de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas como a gente se enche pouco daquilo que é revelação de Deus, a gente está todo o tempo estando cheio daquilo que o mundo diz. Esses dias eu conversava com a minha esposa, porque a gente vê um montão de pais com medo, pais que se dizem cristãos, com medo de enviar os filhos para a universidade pública. Gente, isso é a maior contradição da fé. A Bíblia vai falar em Mateus 5,13 que nós somos luz do mundo, sal da terra. É luz em meio à escuridão. Sal para dar sabor onde não tem sabor. Mas o que a gente faz? Quer ficar sal dentro do saleiro. E aí ele está dizendo que se for assim, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aí, se a gente tem medo, se graças a Deus a gente cumpriu a palavra e gerou filhos, e está com medo de enviá-los para a universidade, é sinal que a gente não formou Jesus na vida dos filhos. A gente pode ter formado a religião, a gente pode ter formado esse desejo de ter um diploma, mas não formou Cristo na vida deles. Porque do contrário, a gente diria, meu filho, te preparei para isso. Agora vai lá e glorifique o nome do Senhor.
Agora vai lá e resplandeça como luz do Senhor na vida de todo mundo, para que todo mundo saiba que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas por que a gente não faz discípulo, não gerando filhos biológicos e nem filhos da fé? A gente vai achando que as nossas decisões são as melhores decisões. Aí a gente corre o risco de ficar 40, 50, 60, 70 anos sentado num banco, participando tudo dentro das quatro paredes, mas nunca sendo aqueles que fazem discípulos, que geram filhos. A esterilidade, ela tem nos alcançado em todos os campos, biológicos e espirituais. A gente confundiu fazer com ser. A gente confundiu ter com ser. Jesus nos chamou para ser, não chamou para ter nem para fazer. O fazer só tem respaldo de Deus quando a gente é. E como a gente ainda tem que ter a ceia, eu vou dar um exemplo rápido. A gente está lá ainda no comecinho de tudo. Tem dois irmãos chamados Caim e Abel. E quando a gente lê o texto vai dizer que tanto Caim como Abel deram o melhor que tinham. Depois você lê o texto, vai falar que os dois dão o melhor que têm. Mas a Bíblia é clara, fala assim: Deus não se agradou de Caim, nem da sua oferta. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Antes de ver a oferta, Deus viu quem? O homem. Deus viu o coração. Quando a gente vai pegar a história de Ananias e Safiras, eles não deram pouco dinheiro, deram? Deram bastante dinheiro. Só que eles achavam que dava para dar uma volta no Espírito Santo, não foi isso? E a Bíblia fala que os dois, Novo Testamento, que os dois morreram. Quando a gente vai ver a viúva dando 2 moedinhas, mas vê a rapaziada lá dando dinheiro pra caramba, o que Jesus fala? Que ela deu mais do que todo mundo, porque os outros deram do que sobrava. Ela deu tudo que ela tinha. A gente precisa compreender que não são as atividades que a gente faz que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é quem a gente é. E a gente só é quando a gente vive em obediência ao Senhor. No domingo que vem, se Deus permitir, eu quero falar sobre essa ordem de Jesus. Ide e fazei discípulos. Ide e gerai filhos na fé. Porque quando Paulo ele olha para Timóteo, ele chama de Timóteo de seu filho na fé. Para isso nós fomos chamados. Cantar é legal. Uma das coisas, Samudiel, que eu vou brigar muito com Deus se Ele deixar, é que eu amo música, mas se eu cantar ninguém fica aqui. Se alguém ficar, vai ser para atacar alguma coisa em mim. Das duas, uma. Eu sempre falo isso, meus filhos quando eram pequenininhos me aturavam. Aí começaram a entender de música, fala: pai, só prega, não canta não. Vai orar, mas não canta não. Mas cantar é bacana, tocar é fantástico, orar, meu Deus, é maravilhoso, move a mão do Senhor. Mas se isso tudo não tiver com uma vida quem vive para o propósito de Deus, para a glória de Deus, a gente confunde religião com vida com Deus. Esses dias eu fiz uma... não se lembra se era conversando, também se era numa reflexão. Eu falava que Deus, Jesus Cristo quando veio, Ele não criou nenhuma religião. A gente que criou a religião. Porque religião vem da palavra religare. Religare é o homem tentando se ligar com Deus. A nossa fé é Deus que veio se ligar com o homem. 2 Coríntios vai falar, e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Deus tanto amou o mundo
que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus que veio nos resgatar. É Ele quem criou a ponte. Mas nesse caminho de criar a ponte, Ele nos criou para que a gente viva para a glória dEle. Como a gente vai viver para a glória dEle? Sendo imitador de Cristo. Isso não tem a ver com religião. É olhar para Jesus e cumprir aquilo que o livro diz. Em seus passos, o que faria Jesus? É amar como Ele ama. É chegar ao ponto de cumprir o que Ele disse em João 4. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Amém, amados? Se vocês não pedirem para eu ir embora agora que eu cheguei e preguei isso, acho que vocês não vão pedir mais, né? Mas o meu desejo, como eu falei, é que Cristo de fato seja formado em nós. Que a palavra ela crie raiz em nós. Vocês não vão me ver nunca ser um pastor que prega para fazer oba-oba, para poder causar arrepios. Se acontecer, que seja pela ação do Espírito Santo e não pela minha forçação de barra. Vocês não vão me ver falando frases de efeito, não vão me ver falando palavras de coach, não vão me ver. Não esperem isso de mim. Mas uma coisa vocês vão ver: uma busca de fidelidade à Bíblia, uma preocupação de cuidar de vocês. Vocês podem me ligar ao horário que for, que vocês, se eu não puder responder na hora, pode ter certeza que pelo menos eu vou falar assim: eu não posso responder, e depois eu vou te retornar. Vocês vão ter alguém que vai caminhar com vocês, mas que não vai ter nenhuma preocupação de andar de acordo com aquilo que o homem aplaude, mas sim com aquilo que Deus aprova. E eu espero que vocês, como eu falei assim que eu cheguei, né, tenham paciência comigo.